Fala fiel, eu sou o Guta. E eu sou o Deco e vamos falar aqui do pós-jogo de Corinthians e Argentinos Júnior. Mais uma derrota do Corinthians. Quarto jogo seguido sem conseguir marcar um gol sequer. Quarto jogo seguido sem vencer. E um jogo que deixou escancarado que tem muita coisa errada no Corinthians ainda. A gente vê que a montagem do elenco ficou errada e ficou escancarado hoje. Que o técnico ainda escala muito errado, como ainda tem algumas peças que o Corinthians coloca em campo que não podem mais ser utilizadas, e a gente vai falar de tudo isso aí, de muita coisa que ainda está errado no Corinthians. A gente reclamou no jogo contra o Bragantino de tomar um gol logo no começo do jogo, já tomamos de novo, tomamos mais cedo ainda, 1 minuto e meio, o Corinthians já sofre o gol que seria o gol da derrota. Então vamos falar aí do jogo, já falando aqui, puxando para o primeiro tempo, a gente já vê que o Corinthians começa muito mal no jogo, começa desligado, toma o gol de novo, de bobeira, uma bobeira geral da zaga. O Félix Torres acaba dando condição, o jogador sai na frente, chapa no Cássio. Um gol que é defensável, portanto que a gente conhece o Cássio, que a gente já viu ele fazer pelo Corinthians. É um gol que a gente acha que é muito defensável, que poderia ter feito diferente. E já é um time que a gente vê que o sistema defensivo não está encaixado e que parece que está muito longe de encaixar. Cara, assim, antes de puxar para o primeiro tempo, continuar falando do primeiro tempo, das falhas do Cássio, do sistema defensivo, que a gente tem muito a debater, eu acho que o sentimento do torcedor hoje é um sentimento que, pelo menos para mim, é muito diferente de outros jogos. O Corinthians hoje, para mim, ele tá atingindo o meu limite, sabe? De verdade, porque são 5 anos com um monte de vagabundo em campo, com um monte de cara que não respeita a camisa do Corinthians. São 5 anos do Corinthians passando vergonha, não sabendo disputar competições internacionais, deixando o torcedor no quase e enfrentando jogos como esse, né? De novo, é o roteiro que todo corintiano conhece, que eu até criei uma expectativa diferente antes do jogo, mas um Argentinos Júnior reserva. O Argentinos Júnior tinha 7 jogadores titulares poupados no jogo de hoje e o Corinthians não foi capaz, não é nem de vencer o jogo ou empatar o jogo, não foi capaz de intimidar, de agredir o Argentinos Júnior. Que nem o Deco falou, o Corinthians começa no primeiro tempo com 2 minutos de jogo. É uma falta de concentração tamanha. É uma falta de concentração tão vergonhosa que o Corinthians entra em campo que com 2 minutos de jogo consegue tomar o gol pro time reserva do Argentinos Júnior. E naquela mesma jogada, o Fagner andando em campo, o Fagner não sabendo o que está fazendo na lateral direita. Félix Torres novamente, que é um cara que a gente até elogia alguns jogos, mas ainda não é um zagueiro que passa a segurança que deveria passar. E o Cássio novamente que, assim, se não é um frango, é uma bola defensável. É no mínimo uma bola que um goleiro de titular do Corinthians e um goleiro do tamanho do Cássio deveria pegar. É um mínimo. E é importante você até ter tocado nesse ponto já do time do Argentinos Júnior, que é um time praticamente inteiro reserva. 7 titulares que não foram nem no banco, não foram nem relacionados para a partida. A gente vê também que o Corinthians não conseguiu finalizar. A gente deu 2 chutes o jogo inteiro, 2 chutes não, né? 2 cabeçadas o jogo inteiro. Uma do Pedro Henrique no primeiro tempo e um lançamento do Fausto Vera. E agora também no final do jogo um cabeceio do Kaká. Então a gente vê que o Corinthians entra jogo, sai jogo, a gente reclama que o Corinthians não é um time criativo, não é um time que consegue criar em jogos mais difíceis. E não consegue criar do Argentinos Júnior reserva e do mesmo Argentinos Júnior que tomou de 3-0 do Racing do Uruguai. E a gente viu o quão fraco é o time do Racing do Uruguai. E nem assim o Corinthians consegue ser dominante em momento algum do jogo. O jogo inteiro foi domínio do Argentinos Júnior. Na volta para o segundo tempo, que ele faz 3 mudanças, a gente acha que o time vai conseguir ir para cima, que vai criar alguma coisa diferente. E ainda assim o Corinthians é dominado. Os primeiros 10 minutos o Corinthians não vê a cor da bola. É muito impactante você ver um time do Corinthians que é tão inofensivo assim. Cara, eu queria entender. Ô Antônio Oliveira, esse vídeo obviamente não vai chegar em você, mas, cara, eu só queria te perguntar o que aconteceu. O que aconteceu nesse processo? Porque a gente viu um Corinthians, tudo bem que pode ser só fogo de palha, mas um Corinthians que começou bem sob o Antônio Oliveira, com uma postura diferente, um time organizado. E aqui não estou nem falando só de vitória, de derrota, de empate, não é só resultado. De jogar minimamente bem, jogar organizado. É isso. E não é nem que o Corinthians dava show, mas o Corinthians sabia o que fazer. Era os pontas sabendo se posicionar, era um time que conseguia criar um meio campo firme, uma zaga que sofria pouco, era um time organizado, um time consistente. O Corinthians hoje, além de ser um time que não consegue criar absolutamente nada, é uma bagunça tática absurda.
O time do Corinthians não sabe se posicionar dentro de campo, os jogadores correm errado, o meio-campo é um buraco imenso. A bola para chegar no ataque, quantas vezes a gente viu durante esse jogo, é chutão para frente. Não tem uma jogada, não tem um volante que coloque essa bola para o campo de ataque, apesar do Ranieri ser um destaque do Corinthians, do Fausto Vera nem ter jogado mal, principalmente no primeiro tempo que ele teve um ou outro lance de destaque, mas é um time que não consegue fazer o básico, que é uma transição de defesa meio ataque. Só consegue chegar na frente com chutão. E aí é para o Yuri Alberto brigar, para o Romero brigar, e depois a culpa é desses caras. Depois vai culpar Romero, vai culpar o Yuri Alberto. Quantas bolas o Yuri Alberto recebeu no jogo de hoje? Não é nem para finalizar, para fazer uma tabela. Quantas bolas o Romero recebeu? O único que tentou um pouco mais foi o Pedro Henrique, pelo estilo de jogo dele, pela força física que tem. É um cara que, se pode errar, ele pelo menos tenta e é raçudo, mostra que está indignado com o resultado. Mas assim, eu não consigo entender o que aconteceu com o Corinthians. A gente vê que isso aí que você falou é muito real. Toda a saída de bola do Corinthians, você vê que tá ali os 4 da defesa, o Cássio, o Ranieri e o Fausto Vera. Tá todo mundo ali na defesa. E aí lá na frente, às vezes você vê o Hugo já saindo como ponta, aí você vê Pedro Henrique, Yuri Alberto e Romero lá na frente, e o Garro às vezes tá na defesa junto, tentando buscar, ou tá lá no ataque. Mas esse meio campo não existe. Não existe, não faz sentido um time de futebol que quer criar jogo, que quer ir pra cima, que quer fazer gol, que precisa do resultado, não ter um meio campo. Ter só o Rodrigo Garro como uma peça de fazer essa ligação, e que não foi bem hoje, a gente vai falar sobre isso também, mas que não consegue fazer nada. Então a gente tem um sistema defensivo que não funciona, que é desorganizado, que tem Fagner mal, Cássio mal, Raul Gustavo, uma pereba de jogador, uma pereba, o Félix Torres, que a gente ainda está indeciso, mas que hoje foi mal, por exemplo, o Hugo, que é muito fraco. E aí você já vai para o meio campo desorganizado, que não consegue criar, que não tem jogador criativo, e um ataque que a bola não chega. Então como que esse time vai dar certo? Qual que é a esperança desse time dar certo desse jeito? Parece que os caras não treinam, pô. Desculpa, parece que os caras não treinam, parece que é rachão todo dia e seja o que Deus quiser. E cara, você tocou num ponto interessante que é da esperança. Torcedor, assim, eu sei que é difícil porque a gente se ilude, a gente quer que o Corinthians ganhe, é um jogo que a gente já vai para um alto astral e meu Deus, é o Corinthians, mas é impossível um time de futebol que tenha Raul Gustavo de zagueiro e Hugo de lateral esquerdo, esses dois supostos atletas pelo lado esquerdo do campo, é impossível que um time de futebol consiga se dar bem, consiga vencer jogos assim. Não dá. O Corinthians tem um zagueiro, tem uma pereba, um estrupício de zagueiro, que é um cara que nunca rendeu nada pro Corinthians, que sempre cometeu falhas grotescas. Isso que o Gustavo fez hoje não é a primeha vez, irmão. E é um desequilibrado emocionalmente. Ele é um desequilibrado. Não é a primeira vez que o Gustavo faz isso. Quantas vezes ele não já foi expulso, ele já discutiu com o jogador adversário, já não discutiu com o árbitro, já fez pênalti sem sentido nenhum, aquele pênalti contra o Atlético Paranaense que ele faz. Ele fez um pênalti horrível. Ele fez um pênalti contra o Boca Juniors. Oitava de final de Libertadores, deu uma cotovelada dentro da área. Sim. É um baita de um desequilibrado e que não faz sentido esse cara estar no Corinthians. Não conseguiu jogar no Bahia, vai jogar no Corinthians. Reserva do Bahia, desequilibrado, ruim de bola, acha que é muito melhor do que é, porque fica tentando dar lançamento, sair jogando. Esse cara é impossível vestir a camisa do Corinthians. E a culpa é dele, a culpa não é dele. A culpa não é do Raul Gustavo, a culpa é de quem colocou ele ali. Porque o Raul Gustavo subir da base e não render, tudo bem, você apostou no menino, apostou num jovem que até começou bem, ele não rendeu, faz parte, acontece. Nem todos os jogadores da base vão ir bem. Mas você apostar de novo no cara, ele já vai mal, ele já te prejudica. Ele já vira banco, terceira, quarta opção, sem pressa pro Bahia. Ele não joga no Bahia, vira reserva no Bahia e vira muito criticado por lá. Ele volta pro Corinthians e você ainda coloca ele de titular no jogo de Sul-Americana, no jogo mais difícil do grupo, titular em Brasileirão, não dá, irmão. Não dá. Eu não sei o que o Kaká fez pro Antônio Oliveira, eu não sei onde tá o Caetano, o Gustavo Henrique infelizmente tá com dengue, mas é impossível o Raul Gustavo ser titular do Corinthians. Coloca qualquer opção. Coloca Ser qualquer terceira opção não faz o menor sentido. E você tocou num ponto muito importante, porque a gente falou agora do Kaká. O Kaká entrou no jogo e foi bem, tá? Não prejudicou em nenhum momento, entrou muito melhor que o Raul Gustavo, muito melhor que o Félix Torres, quase fez um gol ainda por cima, mas mesmo antes dessa chance ele já vinha bem no jogo, 10 vezes melhor que o Raul Gustavo. Então não faz sentido ele ter sido a opção para começar a titular. É zagueiro pela esquerda. O Caetano também é. O Caetano, que o próprio Antônio Oliveira pediu a renovação de contrato dele e não usa. Nem relaciona o Caetano. Então qual que é o sentido? É muito difícil para o torcedor conseguir entender as escolhas do Antônio, principalmente em escalação, nesse lance da renovação do Caetano, do jeito que ele demonstra. Então não faz o menor sentido isso, e eu acho que a gente já pode puxar até para o resto ali dos jogadores, que assim, ó, de verdade,
Pra mim, tá acabando a paciência no sentido desses dois jogadores específicos. Pô, Fagner, muito ídolo, mais de 550 jogos pelo Corinthians, fez muita coisa por nós. Cássio, muito ídolo, maior ídolo da história do Corinthians. Mas se esses caras continuarem como titulares num Corinthians que não consegue jogar, não consegue criar, um Corinthians que sofre, um Corinthians que a gente tá vendo que vai virar um inferno isso aqui, de cobrança, de mídia, de um monte de coisa. Se esses caras continuarem de titulares, eles vão queimar a história que eles têm no Corinthians. Os dois. Porque talvez não seja falha do Cássio. Talvez não seja. A gente acha que foi, mas talvez não seja. Lance cara a cara, lance difícil, muito próximo, mas ele leva um gol que pra gente é defensável. Então, se continuar nesse ritmo, se o Fagner continuar fazendo o que ele fez hoje, de não dar um desarme, uma interceptação, 3 cruzamentos todos errados, uma partida tenebrosa do Fagner, que já vem sendo assim quase que o ano inteiro, esses caras vão acabar com a idolatria deles no Corinthians. E a falta de temperamento do Fagner, aquele lance que ele toma amarelo no primeiro inacreditável. tempo, que é ridículo. Parece uma criança, parece o Raul Gustavo. O Raul Gustavo tem 25 anos, vai fazer 26 agora, se não me engano. O Fagner já tem 35, 36 anos e agindo como uma criança. O Wesley fazer isso com 19 anos é compreensível. Agora o Fagner... E ele sempre fez isso. Ele sempre faz isso. E não aprende. Não é de hoje. Não é um jogo que o cara... Tudo bem, o jogador, ele tá num dia ruim às vezes, o adversário provoca, ele se descontrola, mas todo jogo não dá. E cara, é um roteiro que assim, não dá pra entender. É difícil como ninguém vê isso. O Corinthians, desde que o Cássio tá mal e que o Fagner tá mal, o Corinthians já teve aí Fernando Lázaro, já teve Cuca, já teve Luxemburgo, já teve Mano Menezes, já teve o Mano Menezes no começo de temporada, que muda a temporada, que ele não é outro trabalho, e também agora tá tendo o Tony Oliveira. E ninguém consegue perceber. É um Fagner que não rende nada, joga que ofensivamente não rende mais nada, que era o único ponto positivo dele ultimamente, não rende mais nada, defensivamente é muito fraco e muito infantil, e é um cara que todo jogo, se você reparar, ele toma um gol amarelo no primeiro tempo, chega no intervalo, é conveniente e é substituído, e aí o cara que entra no lugar dele muitas vezes vai bem, como é o caso do Mateuzinho, e não recebe chance. O Fagner não pega banco no Corinthians, irmão, não pega. O Cássio, independente do momento, não pega banco. E não é mandar o Cássio embora, falar assim, Cássio, tchau, a gente não quer mais você. Preservar o cara, pô. Irmão, e é pelo menos dar uma chance pro Carlos Miguel. Não é possível que o cara não vai receber uma sequência de jogos. Não dá, tem que mudar. E não é nem só por qualidade, é por espírito. Você não vê o Cássio cobrando mais ninguém. Você não vê o Fagner com espírito de Corinthians em campo. Por incrível que pareça, os jogadores que mais se dedicam ou são os moleques ou é um Pedro Henrique da vida que chegou agora. Porra, não dá pra ser assim. E aí o Antônio Oliveira, que a gente citou antes, não dá pra entender as escolhas do cara. O Caetano, que a gente tava falando, ele foi de zagueiro titular absoluto para depois lateral esquerdo. O Corinthians tinha 3 opções de lateral esquerdo. O titular era o Caetano, para agora pro cara não ser nem relacionado. Aí você tem o Wesley, que era titular absoluto e unanimidade para Antônio Oliveira. Não se tira o Wesley do time titular do Corinthians. O Wesley agora virou reserva. Tudo bem, são jogadores que caíram de produção. O Caetano não rendeu nada esse ano, o Wesley caiu de produção. Mas as escolhas não dá para entender. Um jogo o cara joga com 2 volantes, no outro jogo ele joga com um volante e 2 meias. O Antônio Oliveira foi de um cara de colocar a mesma escalação, preservar os jogadores, apostar e confiar num esquema dele, para mudar o esquema dele, mudar e rotacionar o jogador todo jogo. E para fazer várias escolhas erradas, como a gente viu hoje de novo, Yuri Alberto caindo pela ponta, o Pedro Henrique indo para centroavante em alguns momentos. É uma rotação no ataque que não faz sentido e que prejudica, porque o Yuri é o único ali que é centroavante de ofício. Romero até faz a função, mas aí quem cai de centroavante é o Pedro Henrique. Aí o Yuri cai na ponta direita, na ponta esquerda, não faz o menor sentido. E a gente ainda vai falar aí agora na parte individual, mas a gente fala também sobre as alterações, porque com 75 minutos o Corinthians sem criar, sem conseguir chegar no fundo, sem conseguir cruzar, ele coloca o Pedro Raul para ficar lá espetado dentro da área para tentar cabecear, mas a bola nem chegar, estava chegando. Corinthians, depois desse lance, deu um cruzamento para a área, que foi o lançamento que foi na cabeça do Kaká. Depois disso, teve um lateral que o Mateuzinho cobrou para dentro da área para o Pedro Raul tentar brigar pela bola. Foram os únicos 2 momentos dele no campo em 20 minutos dentro do campo. Não faz o menor sentido essa alteração. Olha, cara, é difícil. E a última coisa que eu queria falar antes de puxar para as notas é como parece que os jogadores que chegam, os jogadores novos, os jogadores que têm oportunidade pelas primeiras vezes, vão bem,
e depois parece que o resto do time parece que é uma doença transmissível que transmite para os jogadores e eles começam a ir mal também. Porque Rodrigo Garro chegou super bem e já está indo mal. Ranieri, que era um monstro, não foi mal hoje, por exemplo, mas também já teve uma queda de produção. Félix nem se fala. Félix Torres nem se fala. O Wesley é outro. E aí você vê agora o Pedro Henrique, que chegou agora, tá louco para mostrar o futebol dele. Tá jogando bem, jogou bem hoje, jogou bem contra o Red Bull Bragantino também. Você vê o Kaká hoje, entrou bem. Mateuzinho hoje entrou 20, 60 vezes melhor do que o Fagner. Então é tomar muito cuidado para que não seja realmente uma doença transmissível que está fazendo os caras no Corinthians pararem de jogar futebol. Mas é isso, e é isso há 5 anos, porque o Corinthians, hoje em dia, ele virou um acabador de carreiras, um destruidor de jogadores, um destruidor de trabalhos. O Corinthians hoje é uma bagunça. Não funciona nada no Corinthians. É todo ano. Todo dia a gente vê notícia de gente processando o Corinthians, de nova dívida. Todo ano tem briga política, ninguém se acerta, o diretor nunca consegue fazer um trabalho bom. Eu não lembro se o Corinthians já teve um diretor de futebol que fez um trabalho bom desde que eu acompanho futebol. Mas precisa de eu não lembro. Precisa de diretor competente também. Alguém vai falar Precisa. que o Rubão é competente? Não é, e eu não lembro quando que o Corinthians teve um diretor competente. O Rubão talvez seja o menos competente do que a gente já talvez viu. Talvez no máximo seja o Edu Gaspar, que foi na sim, fase da Libertadores. Que ainda foi bem. É o máximo. O presidente sempre a mesma coisa, é sempre treinador no Corinthians inventando moda, jogador caindo de produção, jogador com a áurea baixa. O jogador hoje no Corinthians, ele não tem mais vontade, ele não tem ímpeto, ele não tem raça, ele não é aquele cara que veste a camisa. Cara, é muito difícil entender o que acontece com o Corinthians. São 5 anos disso, 5 anos sofrendo, e parece que é um buraco que a gente não consegue sair. Financeiramente a gente sabe que a gente não consegue sair, que é muito difícil, mas futebolisticamente fica mais difícil. Cara, são coisas que acontecem que... Por que o Corinthians há muitos anos não consegue jogar fora de casa? Foi elenco, foi jogador, foi treinador, foi presidente, foi diretor. O Corinthians não consegue jogar fora de casa. Porque o Corinthians não consegue jogar em competições internacionais. Porque o Corinthians chega em momentos decisivos e se era um time que decidia muito antes e dificilmente perdia a final, hoje em dia é um time extremamente pipoqueiro. E não importa se vai jogar fora de casa, não importa se tem torcida ou não tem. Foi jogar contra o Racing do Uruguai, não tinha torcida nenhuma, porque o Racing do Uruguai não tinha torcida, e o Corinthians não consegue jogar. Fora de casa é um time nulo, o que não faz o menor sentido. Não consegue jogar nunca fora de casa. Vamos falar das notas, então? Vamos. Começar pelo Cássio. Pô, o Cássio, as outras defesas que ele fez durante o jogo, ele encaixou e defendeu uma falta que talvez fosse até pra fora. E sofreu um gol que foi falha, na minha opinião foi falha. Então 1,5 pro Cássio. Nota 1 pro Cássio. Cara, cada vez mais fica difícil. Falei isso no último pós-jogo, cada vez mais fica difícil defender o Cássio no Corinthians. Falhou no gol, não foi frango, mas foi falha. E do resto do jogo foi totalmente relevante, não cobrou ninguém, não teve postura de capitão, enfim. Nota 1 pro Cássio. E, cara, a duplinha dele, né, o Fagner, outro cara que a gente já pode puxar uma nota baixa. Como ele não teve uma interferência que nem o Cássio no resultado, eu vou dar uma nota 2. Vou dar uma nota meio pro Fagner. Pra mim só não foi o pior do jogo, porque vocês sabem quem foi o pior. E eu já vou puxar pra ele Raul Gustavo, nota 0, um inconsequente, porque não existe no mundo um jogador que é expulso dando uma cotovelada num árbitro, num bandeirinha, porque estava indo reclamar de um lateral. Me diz qual que era a necessidade de peitar o jogador do Argentino Júnior naquela jogada. Qual que era a necessidade? Parece que o Raul Gustavo, qualquer um que vai brigar com ele vai peitar de volta. Ele não consegue só ignorar, só seguir a jogada. Ele tem a necessidade de peitar todo mundo e numa dessas sobrou o braço dele na cara de um bandeirinha. Irmão, eu nunca tinha visto alguém ser expulso por agredir o bandeirinha. Eu não lembro disso. Eu nunca tinha visto nota 0 Parece coisa de várzea. Jogador profissional não faz isso. Cara, o Raul Gustavo, ele é um dos piores jogadores que já vestiram a camisa do Corinthians. Ele é um dos atletas... É que eu tenho que ter cuidado pra falar aqui, mas os atletas que eu mais tenho raiva que já vestiram a camisa do Corinthians, nota 0, é muito ruim, muito fraco. Não serve nem pra ser jogador de futebol, imagina jogar no Corinthians. E o Félix Torres é outro cara que tá mal, tem que ser sim criticado, não é porque chegou agora que a gente não vai criticar. Eu vou de nota... Cara, vou seguir a mesma que o Fagner, nota 2. Pra mim os dois tiveram influência no primeiro gol e fizeram uma partida ruim. Pra mim também, nota 2,5 pro Félix. Vem muito abaixo. Participou da jogada do gol e eu lembro de um lance muito claro que o Corinthians tem 3 domínios errados na sequência. O Garro domina errado, a bola vai lá pro outro lado. Acho que o Yuri domina errado também.
Aí chega no Félix Torres, uma bola lá na lua, ele vai lá, domina de canela e dá o contra-ataque para a equipe do Argentino Júnior. Então, é inacreditável como é que fala isso? A falta de competência a deficiência do Félix Torres, a deficiência desse momento do Félix Torres, que realmente vem muito abaixo. O Hugo, mal de novo, de verdade, eu acho que desses aí que a gente falou, ele foi o menos pior, então vou dar uma nota 3, mas ainda assim, terrível a partida do Hugo. Cara, pra mim ele foi tão ruim quanto os outros. Eu coloco eles mesmo como, nota 2 também. E, assim, puxar pro miolo de zaga, outro cara que todo jogo é improvisado na zaga é o Ranieri. E, pô, cara, apesar de tudo, o Ranieri ele ainda é um jogador seguro, então nota 4 pra mim. 4,5, vai. 4,5 pro Ranieri. Não, eu vou fechar com você, 4,5. Mas não tem nem muito o que falar do Ranieri. Fausto Vera, pô, por incrível que pareça, fez um ótimo primeiro tempo. Um doce, não o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. Segundo tempo, continuou bem, mas aí, a partir dos 15 minutos, desapareceu, começou a ir mal. Vou dar nota 5. Eu vou de nota 5 também, porque é um jogador que, pelo menos, pouca gente vê, mas no primeiro tempo ele dá uma grande bola pro Pedro Henrique, ele desarma um lance ou outro que ele vai bem, e pro Fausto Vera, ele fez o básico. Isso já importa. Pro Fausto Vera que inventa tanto, fazer o básico já ele importa. Ele não cagar fazendo o básico já é muita coisa. Então nota 5 pra ele. E o Garro, cara, puxando aqui pro outro da meiuca, o Rodrigo Garro, é o jogador mais técnico do Corinthians, mas é um cara que novamente fez uma partida ruim, para mim uma das piores do Garro com a camisa do Corinthians, nota 3,5. Cara, eu vou de nota 3, muito mal no jogo de hoje. A única coisa que vai a favor do Garro e que sempre vai estar a favor dele e que o Corinthians não pode reclamar disso é que ele tem muita vontade. Ele briga por todas as bolas, o jogo pode estar com 200 minutos, o Garro vai estar lá correndo, se matando, tentando, mesmo que não esteja fazendo uma boa partida, então pelo menos faz isso, o Garro. Pode não estar bem, mas honra a camisa do Corinthians, joga com raça, que vai estar com você sempre. Indo para ataque, Pedro Henrique. Pô, o melhor do Corinthians no jogo, na minha opinião. Sim. O cara que conseguiu fazer as melhores jogadas, que brigou o tempo todo, correu o tempo todo, não tinha que ter sido substituído para entrar o Pedro Raul, a gente já falou sobre isso, substituição errada. Eu vou dar uma nota 6 pro Pedro Henrique, é o único que vai ter uma nota alta. Cara, eu vou de 5,5, não acho que ele foi extremamente participativo, mas é o cara que mais correu, mais se dedicou e ainda teve uma boa oportunidade num cabeceio que ele foi bem. Cortou uma outra bola pro meio que ele chutou para fora, que pelo menos ele tentou, foi o que a gente falou na hora, e vai sair o react para vocês assistirem amanhã, mas ele pelo menos tentou fazer aquilo, então nota 5,5 para mim, foi o melhor do Corinthians no jogo. Cara, falar do Romero é complicado, né? Pô, é quase sem nota. É quase sem nota. Porque praticamente. Pela falta de presença, falta de presença do Romero no jogo, eu vou dar uma nota, cara, 3 pra ele. Porque ele não fez merda, mas 3. Vou dar uma nota 2, porque sumido. Não aconteceu nada pro Romero. Teve um lance no primeiro tempo lá pelos 40 minutos de jogo. A gente falou sobre isso. O Yuri também vai tomar nota baixa, mas não é culpa dos dois. É também, porque o Pedro Henrique conseguiu participar um pouco mais do jogo. Só que a bola não chegou para eles em nenhum momento para fazer uma tabela, para finalizar, para receber uma bola dentro da área, para receber uma bola na intermediária. Não teve nenhuma oportunidade para eles participarem do jogo. Então, já puxando pro Yuri também, mesma nota do Romero, 2. Fizeram a mesma partida, 2 sumidos que praticamente não encostaram na bola. Eu vou seguir a mesma linha, nota 3 para mim, que foi o que eu dei pro Romero. E o Yuri é a mesma coisa, é o que você falou, não participou do jogo, não foi acionado, dá para culpar ele por não ter participado, mas também a bola não chega, então nota 3. E indo pro banco. Cara, pro banco tem o Mateuzinho que entra na lateral direita, que pra mim, junto com... Eu vou dar a mesma nota que eu dei pro Pedro Henrique, porque pra mim, junto com ele, foram os melhores em campo, nota 5,5 pra mim. Cruzou uma boa bola pro Kaká, foi bem defensivamente, é um cara que tem espírito de Corinthians, isso a gente não pode reclamar, nota 5,5. Cara, eu vou de 5,5 também, entrou muito bem, tá pedindo passagem e tem que ser titular no lugar do Fagner, porque o Fagner de fato não dá mais. O Mateuzinho que também tem histórico de ser um cara meio esquentado, mas já se mostrou ser muito mais equilibrado emocionalmente que Fagner e Raul Gustavo. Paulinho entrou, participou pouco do jogo, fez uma ou outra tabela. Cara, nota 3,5. Eu vou de nota... Cara, eu vou de nota 3, segui a mesma linha. Sumido, igual o Yuri Alberto, igual o Romero. E agora um cara que dá pra gente dar uma nota um pouco maior é o Kaká, né? Que a gente comentou que entrou bem. O Kaká, sim, não dá pra dar uma nota espetacular, mas ele foi seguro, quase fez um gol. Vou de nota 5.
Kaká foi bem no jogo, o pouco que participou foi bem, então vou dar nota 5 também. A gente já pode puxar pro Wesley, que entrou, fez uma ou outra jogada, mas ainda parece que falta o Wesley levantar um pouco mais a cabeça, ter um pouco mais de calma em alguns momentos, ser mais rápido para definir o que vai fazer na jogada. Passa a bola, irmão. Porque dar o drible ele dá. A gente sabe que ele consegue fazer isso, chegar no fundo ele consegue, mas a indecisão dele para dar o último passe é muito grande. Eu vou dar nota 4 pro Wesley. Eu vou de 4,5, porque apesar de todas essas deficiências, ele é um jogador que pelo menos demonstra habilidade. É um cara que você espera alguma coisa e ele ainda conseguiu uma jogada ou outra de linha de fundo, um outro drible interessante. Então, 4,5. E o Pedro Raul é sem nota, né? É sem nota. O Pedro Raul, de fato, não é sem brincadeira, rapaziada. Não é nem por não querer dar nota pro Pedro Raul, mas é que o cara não participou do jogo. Ele teve 20 minutos e não encostou na bola, mas também coloco na conta do Antônio por ter colocado ele. E falando de Antônio Oliveira, pô, mano, de verdade, nota 1. Escalou mal, substituiu uns bem, mas porque era coisa óbvia, tinha que tirar o Fagner, mas escalou mal, colocou o Pedro Raul pra jogar. Colocou o Raul Gustavo também para jogar, então nota 1 para Antônio, não foi bem na partida de hoje, mais uma, quarto jogo consecutivo do Corinthians sem vencer e também sem marcar gol. Nota meio para mim, porque pior que o Raul Gustavo era impossível alguém ser hoje, então nota meio só por causa disso, senão daria 0 também, mas é porque eu não quero colocar alguém no nível de ruindade, mediocridade do Raul Gustavo, porque esse cara para mim merece sair do Corinthians agora, merece tudo de ruim. Tudo de ruim no Raul Gustavo. Irmão, não interessa, tô de cabeça quente, tudo de ruim pro Raul Gustavo. Meio pro Antônio Oliveira. Errou muito, foi mal, não escalou bem. Substituições, o que não foi o óbvio, ele também não foi bem. E segue mal, né? Não é um jogo isolado, senão até daria uma nota um pouco maior, mas ele tá mal no Corinthians e tá mal de uns jogos, não é de agora. Então, muito mal, nota meio pra ele. Então é isso, rapaziada. A gente já viu aí que tem muita coisa pra mudar. Postura de jogador, técnico, diretoria tudo, também, tudo. Comando técnico, tudo. Tem muita coisa para mudar, tem muita coisa errada no Corinthians e a gente vai estar por aqui acompanhando e falando com vocês também bastante sobre os próximos jogos do Corinthians para ver se a gente consegue, se Deus quiser, uma mudança positiva. Então valeu, rapaziada, não se esqueça de se inscrever, de acompanhar aí o Arena Fiel em todas as redes sociais. Tamo junto e vai Corinthians!